uma vez que não havia uma política efetiva de garantir, né, o seu efetivo isolamento, criaram uma estratégia, planos de emergência, criaram observatórios, e eles têm afirmado também que, além daqueles grupos que vivem na cidade, que demoraram um tempo para serem reconhecidos como indígenas, tiveram que lutar e judicializar muitas das questões para poder serem considerados parte da diversidade dos povos indígenas, mas os indígenas aldeados, eles informaram também que a presença de intrusos, sejam de não indígenas no território, como um fator de risco, e têm apelado desde o princípio para a garantia da proteção do território, porque o vírus vem, se eles fossem, vem de fora o vírus, né? Sejam os não indígenas oficiais, inclusive funcionários do sistema de saúde, do subsistema de saúde indígena, ou os invasores, grileiros, madeireiros. Esses também trazem um risco especial para os indígenas aldeados que supostamente deveriam estar isolados. Então, especificamente, nós temos um diagnóstico do nível de contágio dos aldeados. Não se dedica a isso. Mas, sim, há estudos que foram feitos, por exemplo, eu dou exemplo de pesquisadores da Fiocruz e dos próprios pesquisadores das organizações indígenas, os pesquisadores que construíram o Observatório de Covid entre indígenas. Eu acho que vale a pena se interessar, se for possível, essa CPI, convidá-los a estar aqui, que vão trazer números precisos e a experiência concreta, para além dos números, de como é que ter que tentar evitar a entrada do vírus, tentar evitar a intrusão no seu território e os riscos numa situação dessa. E havia indígenas também que, por sua condição, precisaram ir, né, muitas das ações de assistência que passaram a acontecer, inclusive graças a uma decisão feliz do Congresso Nacional de aprovar um auxílio emergencial consistente. Essas pessoas tinham que ir à cidade, né? Tinham que ir à cidade para poder encontrar alguma resposta. Isso também vulnerabilizou bastante. E havia já elementos que diziam que havia técnicas que eram possíveis de ser colocadas, ações que poderiam ser colocadas em prática para proteger mais consistentemente a saúde dos indígenas. De que maneira, Jurema Werneck, o período de tempo compreendido entre a declaração pela OMS da emergência internacional pelo novo coronavírus, foi mais ou menos 30 de janeiro, e os primeiros casos no Brasil, final de fevereiro e início de março, poderiam ter sido devidamente aproveitados para organizar respostas de supressão e mitigação da transmissão da Covid no Brasil. O estudo já coloca isso, eu mais uma vez pergunto para que nós possamos especificá-lo melhor na sua resposta. Senador, eu vou pedir um requerimento ao Ministério da Saúde para que possa informar essa comissão o percentual de indígenas vacinados no Brasil, porque foram os primeiros a receber as 2 doses. No meu estado, eu tenho conhecimento, e é conhecimento por conviver. Muitos não quiseram tomar a vacina. Muitos índios não quiseram tomar a vacina, até por questões culturais dele, crenças e também propagação de fake news muito grande, vai virar sapo, vai isso, aquelas coisas, isso entra muito. E alguns não diria religiosos, mas crenças diferentes que estão na comunidade, que fazem aquele acompanhamento, também contribuíram muito para isso. É importante nós sabemos o percentual, porque a vacina foi distribuída através dos distritos sanitários, tá certo? A saúde indígena, ela tem uma per capita bem maior do que nós temos em relação no SUS. O repasse por índio é maior. Então, a saúde deles tem um aporte de recurso muito maior que tem o homem branco, que é natural, porque eles vivem isolados, e nós temos lá os distritos sanitários. E esses distritos sanitários eram responsáveis pela vacinação, correto? Foi passar diretamente para eles a vacina, não era a prefeitura do município. O município se encarrega de quem mora na cidade. Quem mora em aldeias eram os distritos sanitários. Isso é no Brasil todo, principalmente na região que eu vivo. Então era muito importante essa comissão, para ter no seu relatório, que a gente tivesse um levantamento de quem foi imunizado, porque já deu tempo suficiente para a imunização de todos, senador Renan. E também
o número de óbitos que aconteceram, porque nós temos mais ou menos, no censo, nós sabemos a quantidade de índios que nós, pelo menos no nosso estado, nós sabemos. E não apenas do Ministério, presidente. Sim, os discentes repassam. Mas também trazer uma representação de indígena aqui para conversar um pouco com essa comissão parlamentar de inquérito. As coisas no Brasil, elas estão acontecendo de uma maneira inacreditável, senador Jorginho. Nós ontem fomos no Supremo Tribunal Federal, pasme, para pedir ao presidente do Supremo Tribunal Federal que fizesse o sorteio da distribuição do relator de um pedido contra essa CPI que foi levado à Suprema Corte pelo dono da Precisa. Ele entrou com um pedido de habeas corpus diretamente num determinado ministro e dizendo assim: eu quero a extensão dos benefícios concedidos ao Elcio Franco. Então nós estamos tratando com esse tipo de gente. Nós tivemos que ir conversar com o presidente do Supremo para fazer o sorteio eletrônico do pedido. Quer dizer, numa clara tentativa de enganação da Suprema Corte, disposição do ministro para quem pediu diretamente e da própria Corte. Quer dizer, onde é que essas coisas vão parar? Se a comissão parlamentar de inquérito não puder, não colocar um basta nisso, vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Eu queria repetir a pergunta. De que maneira o período compreendido entre a declaração da OMS e os primeiros casos de morte no Brasil poderiam ter sido devidamente aproveitados para organizar respostas de supressão e mitigação, nesse caso, da transmissão do vírus. Obrigada, senador. De fato, nós estamos diante de um lamentável episódio de oportunidade perdida, que reiteradamente continuamos perdendo, mas aquele momento, quando se anuncia o que está por vir, era o momento das autoridades reunirem os melhores técnicos, o melhor do que se poderia saber de experiências passadas de doenças infecciosas, experiências passadas de pandemia, porque essa não foi primeira, isso infelizmente não será a única. Era o momento de estabelecer, como diz o doutor Pedro Halal, o beabá, o beabá. Enquanto a gente não sabe os detalhes, existe um beabá. Senador, eu estudei medicina, ainda que esteja afastada da medicina já há algum tempo. Eu estudei medicina, eu me formei em medicina. Aquilo é o beabá. Os senadores que passaram pela saúde sabem, é o beabá que podia fazer. Estabelecer os parâmetros da vigilância epidemiológica, estabelecer os parâmetros da atenção básica, da estratégia de saúde da família, estabelecer os parâmetros das políticas sociais para garantir que as populações em risco, porque as epidemias, infelizmente, os surtos, elas caminham sempre na direção dos mais vulneráveis e elas se espalham na direção dos vulneráveis. A gente já tinha dados, naquela época, de quem eram os mais vulneráveis da sociedade brasileira, aqueles que estariam em risco, seja por dificuldade de acesso ao sistema, seja pela sua condição primária, anterior, de espoliação, de dificuldade. Então, foi uma oportunidade perdida. Era estabelecer os parâmetros da atenção básica, da identificação dos potenciais infectados. Veja, senador, a Covid-19, o vírus, pela informação que a gente tem até agora, começou lá na China, numa cidade específica, numa província específica. Ela viajou, senador, ela viajou. Então, os portos, os aeroportos, a vigilância nos portos e aeroportos teria feito a diferença, porque ela vinha com os viajantes, o vírus caminhou no corpo de viajantes, e não era perseguição aos viajantes, muito ao contrário, o cuidado com os viajantes. O primeiro caso identificado no Brasil era de um viajante que veio da Europa, da Itália. Se a gente tivesse identificado, será que não teria sido diferente? A primeira morte foi de uma funcionária, de um viajante. Será que se tivesse identificado, não teria sido diferente? Estudos recentes dizem, por exemplo, já depois da pandemia, esses dados mais recentes, você perguntou do início, mas eu quero chamar a atenção. Um estudo recente, que eu não li a fundo, mas foi anunciado, mostrou que ela se espalhou no Brasil pelas BRs,
pelas BRs. Poxa, se a gente fizesse uma vigilância, um cuidado com, por exemplo, com os motoristas de transporte rodoviário, os dados do CAGED mostram que os motoristas de transporte rodoviário interestadual, caminhoneiros, motoristas de ônibus, foram os que mais morreram entre os profissionais com carteira assinada. Olha, os dados, se a gente já tivesse estabelecido lá os parâmetros, como que eu vou pensar quais são os caminhos para controlar? Do ponto de vista nacional, portos, aeroportos, informação, preparação do sistema de saúde, união com os gestores das outras esferas da administração pública. Existia muita coisa que podia ser feita, senador. E à medida que o conhecimento foi sendo gerado, era só ir incorporando. Mas epidemia, senador, essa é dramática pelo caos instituído, pela negligência instituída. Mas as epidemias, de certa forma, são parecidas. E a técnica, a boa técnica, já é bastante conhecida pelos técnicos do SUS. O SUS brasileiro era identificado pela sua excelência em vigilância epidemiológica, por sua excelência em controle de epidemias e pandemias. Dou aqui o exemplo da pandemia do HIV/AIDS. É claro que há diferenças. Covid é uma doença respiratória. A AIDS a gente sabe como é transmitido. Mas veja, naquele momento da pandemia, o Brasil foi o número 1 do mundo em boas práticas, porque reuniu o que de melhor tinha da gestão pública, do parlamento, da sociedade civil, para encontrar saídas com todo mundo junto para enfrentar. A gente já sabia, porque a gente era a excelência mundial, o exemplo mundial.